Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus conceda a todos vocês uma excelente e abençoada tarde. A cada um dos amados irmãos, estamos iniciando mais um episódio do nosso devocional diário. E no devocional diário do dia de hoje nós iremos falar da segunda fase, dando assim então sequência no assunto da depressão, inclusive da depressão cíclica, a tão conhecida também como ciclimia, onde nós falamos de alguns pontos e denominamos primeira fase. Hoje nós iremos entrar na segunda fase. Na verdade são 3 fases, mas nós iremos abordar aqui pontos que irão se perfazer a primeira e a segunda fase. Por quê? Porque é impossível nós tratarmos do assunto com uma profundidade tamanha que o assunto requer em uma live, em um vídeo, até mesmo em uma semana. O assunto é muito vasto, então por isso que a intenção de cada devocional aqui é que você venha a ser despertado para buscar mais conhecimento e assim então se debruçar em cada assunto e tema que é abordado aqui, ok? E hoje nós vamos trazer alguns pontos. O primeiro ponto do devocional do dia de hoje é com relação à fala, certo? Na segunda fase da ciclimia, o indivíduo ele pode desenvolver distúrbios de fala, tanto para exagero, excesso na verbalização, quanto para uma diminuição da mesma. Sabe aquela pessoa didática, aquela pessoa extrovertida, que logo você começa a perceber que de uma semana para outra ela começa a se isolar com relação à fala? Ela é uma pessoa comunicativa, você sabe que ela é uma pessoa comunicativa e às vezes você até admira essa área, esse lado comunicativo dela, esse lado extrovertido. E de uma semana para outra você começa a perceber que aquela pessoa ela vai retraindo. Ela fica mais em silêncio, ela não esboça mais a comunicação como antes. Ali é um sinal que você precisa ficar alerta. Num contraponto também é aquela pessoa que às vezes ela é mediana na comunicação. E logo você percebe de uma semana para outra que ela sobe na excessividade da comunicação. E você começa a perceber, nossa, essa pessoa, essas semanas aí, ela está falante. Ela está muito comunicativa. Ela não é assim. Sabe que aquela pessoa que às vezes ela começa a falar e você até chega a pensar, meu Deus, essa pessoa está falando demais. Nossa, que falação. Ali também é um ponto, certo? Que pode indicar que aquela pessoa, ela está passando por um processo de uma ciclimia, certo? Primeiro ponto, alteração na voz para excessividade, na fala para a excessividade, certo? Segundo ponto, diminuição da mesma. Ela pode tanto ser excessiva, como ela pode diminuir. A pessoa se retrai e começa a falar muito pouco mesmo. Isso acontece se a pessoa for muito extrovertida, então ela se introverte. E se a pessoa ela for introvertida, ela se extroverte, ok? Um outro ponto também é pensamentos acelerados, inclusive na hora de dormir. A ciclimia, ela costuma manifestar os seus ataques
comumente no período noturno, inclusive antes da pessoa dormir. Pensamentos acelerados. E isso produz a insônia, que também é um dos sintomas da ciclimia, certo? Então alteração da fala tanto para mais quanto para menos, certo? Diminuição da fala, ok? Um outro ponto é o ponto da questão do pensamento acelerado. Pensamento acelerado. Um outro ponto muito importante também é a questão de pensamentos além da sua realidade. Sabe aquela pessoa que você começa a conversar com ela e você percebe que os pensamentos dela estão além da realidade a qual ela está vivendo? Você sabe que ela está vivendo uma realidade, mas ela começa a trazer alguns pensamentos e algumas ideias além daquela realidade. Ali também é um ponto para você ficar muito alerta, que aquela pessoa ela pode estar assim sofrendo da ciclimia, certo? Então você precisa ficar atento a esses pontos. E nesta segunda fase é óbvio que dentro dessa segunda fase tem mais pontos ainda. São muitos sintomas, são inúmeros sintomas, como por exemplo, dores de cabeça, muita enxaqueca, irritabilidade, vermelhidão dos olhos, certo? Então assim são muitas e muitas situações e sintomas que faltar-nos-ia tempo para uma explanação em uma live ou um vídeo tão curto como esse. Por isso eu faço um apelo para você, busque conhecimento na área. Nós aprendemos nos devocionais dos episódios anteriores que todos nós vamos enfrentar isso. Talvez não vai ser a ciclimia, mas talvez é a distimia. Talvez não vai ser a distimia, mas talvez é a hipomania. Ou seja, a grande verdade é que todos nós enfrentaremos um período de depressão. Por isso é bom você se inteirar-se do assunto, para um autoconhecimento, para você ficar por dentro do assunto e também para você ajudar pessoas. Então, meu desejo é que você mergulhe no assunto, que você se debruce no assunto, tá? Sendo assim, você vai ter um autoconhecimento, sendo assim, vai aflorar também o interesse para que você possa ajudar e compartilhar o conhecimento adquirido com mais pessoas, inclusive da sua família. E como em todos os devocionais, nós terminamos com uma palavra profética. E eu quero profetizar que você vai vencer a ciclimia. Sim, você vai vencer esses sintomas. Essas sensações, inclusive de medo, que é uma delas. Existe a síndrome do pânico, mas existe a sensação do medo. Também se manifesta na ciclimia. Inclusive medo da morte. Eu quero profetizar que você vai vencer tudo isso. Todos esses sentimentos, essa insônia, esses pensamentos acelerados, esse distúrbio de comunicação, tanto para mais quanto para menos, esse isolamento social que você quer se isolar, que também é um dos pontos dos sintomas, eu oro repreendendo no nome de Jesus. Esta é a minha oração para que você venha receber libertação e transformação. E o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Você recebe? Escreva um amém nos comentários. Compartilhe esse devocional com mais 3 pessoas da sua família, certo? E se ainda não se inscreveu aqui, se inscreve aqui para fortalecer e nos ajudar a juntos podermos alcançar mais pessoas. Nós estamos só iniciando no devocional diário. É apenas a 3ª semana. E aqui vai ser abordado cada semana um assunto diversificado e assuntos importantíssimos, assuntos de extrema relevância. Então eu convido você,
Continua ligadinho aqui conosco e vamos assim caminhar nessa jornada. Eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado. Forte abraço, até o próximo vídeo de amanhã. Amanhã nós encerraremos esse assunto, tá? Lembrando que encerraremos, mas não saturamos. É impossível saturar. O assunto depressão, ele é muito vasto. É impossível saturar. Mas eu gostaria que você viesse ser despertado a buscar conhecimento, a se inteirar mais do assunto, a pesquisar, a estudar. Se possível, ouça um podcast que fala sobre o assunto. Nós temos no nosso podcast muitos assuntos relacionados a isso, inclusive a depressão. Temos lá, acho que mais ou menos 100 episódios falando só da depressão. Lá vai estar abordado todos os temas. São uma hora de conteúdos falando sobre a depressão, desde a fase leve, fase mediana, agressividade, tudo, absolutamente tudo. Então é muito importante. Se você puder, faça um seminário, veja uma palestra, procura conhecer mais o assunto, porque são assuntos que estão aí, dos dias atuais. Nós vamos ter que trabalhar com isso, nós vamos ter que lidar com isso, não adianta, não tem como fugir. A nossa nação está doente emocional. Pode ter certeza, na sua família alguém está doente emocional. Se não é você, é alguém. Não tem como fugir. Abra os seus olhos para essa realidade. Às vezes você quer fugir. Às vezes você quer empurrar com a barriga. Às vezes você quer, não, tá tudo legal. Não tá tudo legal, não. Por que essas insônias? Por que essa ansiedade? Por que esses medos? Por que essas preocupações excessivas? Por que essa vontade de, às vezes, se isolar? Por que essa vontade de sair? Não fala para ninguém onde que vai? Esse desespero. Por quê? Como que está tudo legal? Não está tudo legal. A verdade é que às vezes você está querendo fugir desta realidade. Não tem como fugir, você vai ter que enfrentar ela. Então, quer um conselho? Busque conhecimento, busque ajuda, busque. Nós estamos aqui para te ajudar, existe uma gama de pessoas para te ajudar, tá? E que Deus possa te abençoar, mas não ignore esses sinais, não ignore, porque esses sinais não podem ser ignorados. Que Deus abençoe. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.